A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Vamos trazer uma palavra de Deus, vamos nos alimentar da palavra de Deus. Eu te convido a abrir a Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 12. Eu vou ler 2 versículos para você e vou ministrar o que o Espírito de Deus ministra comigo para falar contigo no dia de hoje, amém? Eu vou ler o versículo 2, que diz assim, de Mateus 12, que diz assim: os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia de sábado. E agora eu vou ler o versículo 10. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles então, os fariseus, então, com o intuito de acusar Jesus, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, estou aqui na tua dispensação para trazer uma porção da tua palavra para mim, para o teu filho e para a tua filha. Fale conosco, Pai, o que tu queres falar. Eu não quero, Senhor, que saia nada de mim, mas que tudo venha do teu Espírito Santo, porque quando vem do teu Espírito Santo, eu me alimento também. Eis-me na tua dispensação, em nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas, vejam bem. Aqui no primeiro versículo que eu li do capítulo 12 de Mateus, eu já vejo uma informação que eu vou passar para você. Eu vejo aqui os fariseus fazendo o que nós podemos chamar de fofoca. E nós temos que tomar o cuidado para não nos assemelharmos a esses fariseus. Porque ele vai dizer assim para Jesus: os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os seus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. A história vai contar que os discípulos de Jesus tiveram fome e entraram, no meio de numa fonte, entraram numa seara e começaram ali a colher espigas para comer, porque eles estavam com fome. E os fariseus estavam de olho aberto, esperando uma brechinha, um erro dos discípulos de Jesus para acusá-los. E não tem sido diferente com os servos do Senhor nos dias atuais. Os fariseus, que nós sabemos que existem também no nosso meio nos dias de hoje, estão olhando de olhos bem abertos para mim e para você, esperando um erro teu, para apontar o dedo para você e te entregar e fazer fofoca da sua vida para o seu pastor, para a sua pastora, para Deus até mesmo. Olha lá, Senhor. Olha lá, diz que é crente, mas olha o que faz. Diz que é crente, mas olha o que está fazendo. É assim que funciona, não tem jeito. Se você se estressa e fala um pouco mais alto: ela é crente, mas está berrando. Um grito já vira berro. Uma voz um pouco alterada já vira berro, já vira grito. Se você sentir uma dor de cabeça e se fechar dentro do seu quarto, o fariseu vai dizer: ué, ela não é crente? Como é que ela está doente? Então, meu irmão e minha irmã, sabe o que acontece? Eu vejo nesse versículo que a fofoca já existia aqui, desde que Jesus andava pelo mundo, ou bem antes. Os fariseus estavam ali dedurando, fazendo fofoca
entregando os discípulos para Jesus com o intuito de gerar, de semear, de germinar desunião entre eles. Cuidado, meu irmão e minha irmã, para não sermos semelhantes a esses fariseus, quando a Bíblia vai nos ensinar que quando nós vemos alguém, um irmão em erro, que nós devemos chegar para esse irmão e conversar com ele. Por exemplo, vou botar minha filha como um exemplo aqui para não parecer que estou acusando ninguém. Vamos supor que ela não fosse a minha filha e eu visse ela cometendo um erro. Eu tenho que chegar a ela e dizer: Regina, você está cometendo isso, minha linda, mas dentro da palavra de Deus diz isso, isso e isso. Está contrário à palavra de Deus. Não sou mais santa que você. Mas, eu tenho que te dizer, porque a palavra de Deus fala que se a gente vê um irmão no erro, que é para abrir os olhos. Se ela aceitar, feliz de mim, porque eu ganhei aquela vida, eu consegui que aquela vida se consertasse, glória a Deus. E ali encerra, morre o assunto ali, acabou. Eu não preciso sair falando pra todo mundo: olha, a Regina tava no erro, eu fui lá, falei com ela, ela se consertou. Aqui, ó, a Regina tava no erro, eu falei com ela se consertou. Ih, menina, eu nem te conto, a Regina tava no erro. Aí não, virou fofoca. Virou fofoca. Agora, se eu falar com a Regina, que é o exemplo que eu tô deixando, e ela virar pra mim e falar assim: eu não quero saber não, vou continuar fazendo, não quero nem te ouvir. Eu não concordo, não penso igual a você, para mim não é erro e ponto final. Aí a Bíblia vai me ensinar, a palavra de Deus vai me ensinar, que eu tenho que fazer o quê? Chamar 2 testemunhas. Mas não é qualquer um, não. Tem que ser alguém da fé, alguém que tem amor por alma. E ir até a Regina, novamente, para que haja testemunha de que ela foi exortada do erro. Aí eu vamos supor, eu pego aí vamos supor, Daiane e o Pominho. Vamos supor que ninguém é parente, porque o Pominho não é pai nem nada. Aí vamos lá conversar com a Regina, porque vamos orar, faz uma oração e vai lá. Ô Regina, tadinha, a Regina tá virando Cristo. A bola da vez. Mas é só para explicar. Ô Regina, eu te falei, você não quis me ouvir, eu tô aqui com a presença do Pominho, da Daiane, como testemunha de que eu tô te explicando que na Bíblia diz que isso é errado. Você precisa parar, para o teu próprio bem. Se ela escutar e parar, Pominho, Daiane e eu, ou seja, as 3 pessoas, têm que enterrar aquilo. E acabou ali. Quem saía alastrando aquilo para frente é fariseu. Fariseu. Encerra ali. Acabou. Mas, lamentavelmente, hoje em dia, quem conta um conto, aumenta um ponto. O número de fariseu tem se alastrado no meio do cristão, mas graças a Deus no nosso meio não é assim. E para que não seja mesmo, eu estou aqui trazendo essa palavra para deixar bem claro, para que ninguém diga que não sabia. E aí, supomos que ela também não aceite. Aí é levada à autoridade, ou seja, ao pastor, a pastora dela, que vai tomar a devida providência de colocá-la em disciplina e de exortá-la, se preciso for, até dependendo do tipo e da gravidade do erro na frente da igreja. É o que a Bíblia diz. Mas tem gente que já leva para a igreja, já logo exorta, já logo, sem antes tomar os caminhos que a Bíblia ensina. Queridos e queridas, vamos seguir a Bíblia na íntegra. Não é pegar só aquele versículo que nos interessa e praticá-lo, não. É igual um versículo que diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu só escuto pessoas falando isso. Resiste ao diabo e ele tem que fugir de vós. Não, eu tô resistindo, ele vai fugir de mim. Eu tô resistindo ao diabo, ele vai... Mas esquece do que antecede esse versículo. O que antecede? Sujeitai-vos,
vos pôs a Deus. Porque se você não se sujeitar a Deus, o que é sujeitar a Deus? Obedeça a Deus. Porque se você não obedecer a Deus, você não vai resistir, não vai ter força para resistir ao diabo. E você não resistindo, ele não vai fugir. Então, primeiro, sujeite-se a Deus, obedeça a Deus, depois resistir ao diabo. Aí ele foge de vós. Então, a Bíblia ela precisa ser completa. Eu não posso pegar um versículo e fazer dele uma doutrina. Não posso, é heresia. E aqui, meu irmão, minha irmã, nós vamos ver a fofoca dos fariseus, fofocando dos discípulos para Jesus. Mas como Jesus não aceita fofoqueiro, já logo matou no ninho os fariseus ali, né? Jesus disse, não leste o que Davi fez e tal, depois vocês leem toda a história. Aí nós vamos lá, porque o vídeo, né, a gente não pode prolongar muito, que fica pesado. Nós vamos lá pro versículo 10, que os fariseus não se contentaram, falou, bom, não consegui fazer fofoca de Jesus, então vamos testar ele mesmo. Fazer fofoca dos discípulos, né, para poder enfraquecer, né, tirar, né, a união deles. Então vamos lá, vamos se fingir de bonzinho e vamos lá, né, acusar ele, o acusador. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, os fariseus, então, com o intuito de acusá-lo, Jesus já sabia que o intuito dos fariseus era acusar Jesus, com o intuito de acusá-los, perguntou a Jesus, é lícito curar no sábado? Como quem diz, eu não estou te acusando, eu não estou dizendo que você está errado, eu só estou perguntando. Perguntar não ofende, não é isso que você escuta muito? Não, aqui, é lícito isso? É certo fazer isso, pastor? Não, pastor, eu não estou acusando a senhora, não. Longe de mim. Não, irmão, não, irmã. Estou te acusando, não, longe de mim. Eu só tô perguntando, é lícito fazer isso? É certo? Com carinha de anjinho. Meu irmão, minha irmã, foi isso que os fariseus fizeram. Qual a diferença deles para quem se comporta dessa forma? Tem alguma mera coincidência? Cuidado com a acusação. Se for uma acusação disfarçada que tentaram fazer com Jesus. É a mesma coisa também quando nós queremos questionar Jesus. Olha a ousadia. Ai, Senhor, tem tanta gente morrendo, isso é certo? Eu não consigo entender por que o Senhor permite. Ontem eu ouvi um pastor, que eu estou acompanhando uma live aqui de um pastor às 8 horas, até do pastor Fernando do Reino do Leão, todo dia ele entra com uma palavra 8 horas, o pastor da missionária Serinéia, e ele ainda estava falando, eu não sou nem louco de questionar Deus, nem sobre a vida, nem sobre a morte. Mas tem gente que é. Tem gente que tem um maior carão. Senhor, por que o Senhor deixou morrer? Por quê? Até receber a resposta, vem cá, você me acrescenta alguma coisa? Eu te devo alguma coisa? Eu te devo alguma satisfação? Por que eu haveria de te responder isso? Foi o teu sangue que foi derramado lá na cruz? Você sabe da história dessa pessoa, o que ela seria no futuro ou não? Aí Deus, como é tão bonzinho, como ele não é ignorante, como muitas das vezes nós, seres humanos, ele nos responde com silêncio. Não te devo satisfação, não. Se cala. Aí depois tuas orações começam a não ser respondidas. E você não sabe por quê. Deus se calou com você. Porque você está questionando ele. A soberania dele. A permissão, a não permissão dele nessa vida. Meu irmão, minha irmã, Deus é Deus. Como diz o louvor, se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. E se não der, continua sendo Deus.
Nada muda a soberania de Deus. Você queira ou não, você aceite ou não, você concorde ou não, eu queira ou não, eu aceite ou não, eu concorde ou não, nada muda a soberania de Deus. Deus é Deus e ponto final. Sabe o que é ponto final? Ponto final. Não é vírgula, não é aspa, é ponto final. Ponto final. E é isso que precisamos entender. Mas os fariseus não. Os fariseus, sim, é lícito curar no sábado? Me ensina aí, Jesus, eu só quero aprender, eu não estou te questionando não. Eu só quero aprender. Que nada. Estava questionando sim. Estava querendo ter razão, estava querendo achar um erro em Jesus. A Bíblia é clara. Porque quando a gente quer aprender, a gente não entra com pergunta acusatória. Acusadora. É diferente. É diferente. Se ele realmente acreditasse que Jesus era né, o seu mestre e sabia o que estava fazendo, ele chegaria ali de outra forma. É realmente, Senhor, Tu és soberano, Tu és grande, me ensinaste que é lícito curar no sábado, porque o Senhor sabe o que faz. Então, meu irmão, minha irmã, vamos vigiar para não sermos como os fariseus. Eu não posso prolongar esse vídeo. Vamos vigiar para não sermos como os fariseus, que tem se alastrado no nosso meio, e às vezes nós, servos do Senhor, nos comportamos como tal. Vamos vigiar no nosso comportamento, para não reter as nossas bênçãos no campo espiritual, nos comportando como fariseus, quando na verdade devemos nos comportar como servos do Senhor, confiar que tudo que Deus faz é bom, a vontade dele é boa, perfeita e agradável e ponto final. Se ele fez, se ele falou, amém. Vamos ser obedientes, vamos ser servos, vamos ser discípulos e vamos seguir a vontade de Deus, amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, seu ministério, sua saúde, em nome de Jesus, a paz do Senhor.